O tema dessa questão é ecologia. E dentro da ecologia, dois assuntos completamente distintos no item A e no item B. No item A são as relações ecológicas entre os seres vivos de uma comunidade e no item B, ciclo do nitrogênio. Então, nós vamos dividir a resolução dessa questão em dois momentos distintos, um para cada um desses assuntos. O item A vai falar das relações ecológicas entre os organismos de uma comunidade. E essas relações ecológicas podem ocorrer entre organismos de mesma espécie e entre organismos de espécies diferentes. Quando eu falo em relações entre organismos de espécies diferentes, nós falamos numa relação interespecífica. Então nós vamos começar analisando exatamente as relações interespecíficas, as relações entre organismos de espécies diferentes. Elas podem ser de dois tipos fundamentalmente, relações positivas ou relações negativas. As relações positivas também são chamadas de relações harmônicas ou genericamente simbióticas, que são as relações em que os organismos envolvidos são beneficiados com esta relação. Eles têm um ganho de qualidade de vida em função desta relação. Se não todas as espécies envolvidas, pelo menos uma delas é beneficiada, sem que para a outra haja qualquer prejuízo. Nas relações negativas, também chamadas de relações desarmônicas ou relações antagônicas, sempre uma das espécies envolvidas vai ser prejudicada nesta relação. Então, só lembrando para você, relações positivas, aquelas que trazem benefícios para as espécies envolvidas, eu chamo de mutualismo ou comensalismo. Dentro do mutualismo, as duas espécies que se relacionam são beneficiadas. E eu tenho o mutualismo obrigatório, em que há dependência de pelo menos uma delas dessa relação para a sua sobrevivência, e eu tenho o mutualismo não obrigatório. Esse mutualismo não obrigatório também é chamado de protocooperação ou simplesmente cooperação. Os organismos se relacionam, são beneficiados por esta relação, mas se forem separados, eles continuam a sua vida independentemente um do outro. E no caso do comensalismo, nós temos então duas espécies se relacionando, mas apenas uma delas sendo beneficiada. E para a outra, essa relação não traz benefício nem prejuízo. O que quer dizer que para esta segunda espécie, essa relação é absolutamente indiferente. São muitos os exemplos que a gente pode dar, tanto de mutualismo quanto de comensalismo. Por mais que a gente dê exemplos para vocês desses casos, numa prova pode aparecer inúmeros casos, inúmeras situações completamente diferentes daquelas que foram discutidas em sala de aula. O importante é você saber ler a questão e saber interpretar as informações que estão ali. E a partir daí, chegar à conclusão se a relação é positiva ou negativa, e sendo positiva, se é do tipo mutualismo obrigatório ou não, ou comensalismo. Então vamos à questão. Questão número 4. O incêndio no Pantanal está devastando a fazenda São Francisco de Perigara, santuário que concentra 15% da população livre de uma espécie de arara azul. Eu não vou nem saber pronunciar o nome dessa espécie. E essa espécie está ameaçada de extinção. A propriedade já perdeu 70% dos cerca de 25 mil hectares, quase tudo de vegetação nativa. O motivo da concentração de araras na fazenda era a associação desses animais, ou seja, das araras, o acuri, que é um tipo de palmeira que produz frutos com polpa, e os bois. Então, a associação entre a arara azul, o acuri, que é um tipo de palmeira, e os bois. Antes das queimadas, era comum ver as araras perto dos bois para se alimentar. O gado vai para a mata, come a polpa do acuri e deixa o fruto disperso no chão, que é comido pelas araras azuis. O incêndio está provocando um impacto enorme sobre a flora e a fauna do Pantanal e poderá comprometer a fertilidade do solo, com prejuízos à produção agrícola local e à produção de plantas forrageiras que alimentam o gado. Isso saiu na Folha de São Paulo, lá em agosto de 2020. Muito bem. No item A ele pergunta: cite a relação ecológica que ocorre entre o gado e as araras azuis. Na teia alimentar da qual essas espécies fazem parte, qual é o nível trófico ocupado pelas araras azuis? Então a primeira pergunta no item A é qual a relação entre o gado e as araras azuis. A leitura atenta do enunciado diz o seguinte: era comum você ver as araras próximos ao boi. O boi, por sua vez, se alimenta da polpa do fruto.
do acuri. Quer dizer, cai aquele fruto, o boi vai se alimentando da polpa e vai abandonando o restante do fruto. E as araras se alimentam exatamente desses restos do fruto. Que tipo de relação que existe entre araras e o boi? Veja, a arara é beneficiada uma vez que o boi come a polpa do fruto e abandona, né, o resto do fruto do qual ela vai se alimentar. Há um benefício para as araras na proximidade com o boi. Mas para o boi, essa relação é absolutamente indiferente. Ter ou não as araras próximas a ele não muda nada na sua vida. Portanto, essa é uma relação em que eu tenho benefício para uma das espécies e para outra é absolutamente diferente. Isso caracteriza uma relação positiva do tipo comensalismo. Na segunda parte da questão ele pergunta, na teia alimentar da qual essas espécies fazem parte, qual é o nível trófico ocupado pelas araras azuis? A arara se alimenta do resto do fruto que o acuri produz, que a palmeira produz. Portanto, ela se alimenta diretamente do produtor. A arara é um consumidor primário. O produtor ocupa o primeiro nível trófico e, portanto, a arara está no segundo nível trófico. O item B desta questão, o tema é o ciclo do nitrogênio. A primeira coisa importante é lembrar por que estudamos o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é um elemento na natureza que é fundamental para nós, porque o nitrogênio é a base para a produção dos aminoácidos, o componente, a unidade básica que vai formar as proteínas. Nitrogênio entra na composição das bases nitrogenadas, que formam os nucleotídeos que compõem os ácidos nucleicos, DNA e RNA. O que quer dizer, sem nitrogênio não há proteínas, sem nitrogênio não há material genético, não há ácidos nucleicos. Muito bem. Onde existe nitrogênio disponível na natureza que possa ser utilizado pelos seres vivos? O nitrogênio na natureza está na forma de nitrogênio gasoso, N2, portanto, nitrogênio na atmosfera. O problema é que nem animais nem plantas aproveitam o nitrogênio na forma de gás. A fixação do nitrogênio e a transformação do nitrogênio em amônia é feita por micro-organismos, é feito por bactérias que vivem no solo, bactérias que têm vida livre no solo ou bactérias que estão associadas a raízes de determinadas plantas, as raízes das leguminosas. Isso em ecossistema terrestre. Em ecossistema aquático, a fixação do nitrogênio, a transformação do nitrogênio em amônia é feito pelas cianobactérias. Portanto, a fixação depende ou de bactérias ou de cianobactérias, micro-organismos. A amônia, no entanto, é um componente tóxico, pouco aproveitável pela maioria dos seres vivos. A amônia tem que ser transformada em algo que possa ser absorvido e utilizado pelos organismos. A amônia ela é transformada em nitrito, depois transformada em nitrato. Na forma de nitrato, ela pode ser absorvida pelas plantas, que assim incorporam o nitrogênio e podem produzir os seus aminoácidos e as suas proteínas. E através da cadeia alimentar, isto passa aos animais. Essa transformação é chamada de nitrificação, que também é realizada por bactérias, bactérias chamadas bactérias nitrificantes, que vivem no solo. Uma vez incorporado, como eu disse, esse nitrogênio, ele é utilizado para a produção das proteínas e através da cadeia alimentar pode chegar aos animais. Plantas e animais morrem e ao morrer, os compostos nitrogenados, a proteína presente no corpo desses animais, passa pela mão dos decompositores, e aí podem ser fungos ou bactérias, e a decomposição desses compostos nitrogenados leva à formação novamente de amônia. Esta amônia pode ser nitrificada, reaproveitada, e na decomposição nós temos a formação de amônia. Lembrando, a decomposição também é feita por micro-organismos, nesse caso, fungos e bactérias. E a última etapa do ciclo do nitrogênio é a devolução do nitrogênio para a atmosfera. A partir desse nitrato presente no solo, algumas bactérias são capazes de transformar o nitrato em nitrogênio gasoso. Esse processo é chamado de desnitrificação ou denitrificação. Também, mais uma vez, um processo realizado por bactérias. Então eu tenho bactérias fixadoras, bactérias nitrificantes, bactérias decompositoras e bactérias denitrificantes. Em todas as etapas do ciclo do nitrogênio, nós temos a participação das
bactérias. Portanto, esses micro-organismos são fundamentais à continuidade da vida na Terra. Vamos ao item B. O fogo interrompe drasticamente quase todas as etapas do ciclo do nitrogênio e, consequentemente, reduz a produção agrícola. Explique como o fogo interrompe as etapas do ciclo do nitrogênio e qual a relação disso com a baixa produção agrícola. Depois do que nós discutimos, é muito simples responder essa questão. As bactérias fixadoras, nitrificantes, decompositoras, denitrificantes, todas essas bactérias vivem no solo. A queimada destrói essa vegetação e vai, obviamente, superaquecer o solo, levando à morte dessas bactérias e interrompendo o ciclo do nitrogênio. Como o nitrogênio é fundamental à produção de proteínas, se você não tem este ciclo, a absorção de compostos nitrogenados pelas plantas diminui e, portanto, a produtividade na agricultura também cai.